Sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, um canal que eu tenho feito com muito amor para vocês que me acompanham e para meu próprio autoconhecimento, né? Esse canal reflete as minhas buscas, minhas experiências. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está dentro da minha principal área de atuação, que é a administração. Eu busco há muito tempo, tenho um caminho espiritual que eu faço há mais de 20 anos, e mais a minha profissão, e eu sou professora de administração, então eu tenho juntado essas duas áreas, né? É assim que a vida quer. A vida traz para a gente muitos elementos para a gente possa usá-los para o benefício da gente e de todos. Então, didaticamente, eu vou refletir com vocês sobre como a gente deve olhar para resolver uma questão. E o primeiro passo é entender a questão. Eu não posso resolver nada se eu não entender por que ela está acontecendo. Por que eu estou colhendo determinado conflito, doença, perda? Por quê? Né? Se eu olhar, primeira coisa, eu não posso olhar só do ponto de vista de uma dimensão. Primeiro a gente tem que entender, nós somos o ser humano. O ser humano ele tem várias dimensões. A primeira, mais real, mais concreta, que nós já falamos em outros vídeos, é a material. Então eu vou olhar, quando me deparar com a situação, eu preciso olhar de forma bem científica, racional, para quais foram as atitudes que me levaram para colher aquilo. Então vamos dizer que eu esteja vivendo um conflito no casamento. E aí eu preciso olhar para esse conflito, não agora simplesmente pelo fato que está gerando o conflito. Eu preciso olhar desde às vezes quando eu estava, antes de conhecer essa pessoa, como eu estava antes, o que me levou para essa pessoa, o que fez com que nós duas, nos uníssemos, o que é que moveu para essa união e como essa união ela vem se processando. Essa união vem se processando com respeito mútuo, com delicadeza, com generosidade. E aí surgiu esse conflito. Esse conflito é algo pontual ou é um conflito que vem sendo alimentado como uma fogueira que a gente vai botando pauzinho, vai botando madeira, vai botando querosene para que a fogueira vá aumentando. Porque às vezes o conflito que eu estou vivendo hoje, ele é resultado de uma sequência de conflitos menores. E aí esses conflitos vão se somando, eu vou negligenciando, né, esses conflitos, vou fazendo de conta que eu não vejo, só que eles vão o quê? Como uma bola de neve, eles vão aumentando até que eu vou precisar olhar, porque a vida é assim. Primeiro ela traz as questões em pequenas doses. Quando você não olha essas doses, ela vai trazendo em maiores doses, mas não é porque você é ruim, porque para lhe castigar. Não é castigo. É resultado das suas ações. Por isso que a primeira coisa é olhar o que ele moveu concretamente para o lugar onde você está hoje. Quais as suas ações? Você precisa estudar, investigar. Depois, na segunda dimensão, após a dimensão material, está a dimensão emocional. Como eu me sinto nesse conflito? Aborrecida, irritada, impaciente ou indiferente? Cada emoção, cada sentimento desse está relacionado a um tipo de frequência que eu vou emitir que vai facilitar ou vai atrapalhar a resolução da questão, tanto internamente como externamente. Porque veja, se eu estou irritada, se eu considero que eu estou injustiçada na situação, e isso já eu falo por causa própria, muitas vezes eu já me senti assim e eu não estava, porque eu tinha escolhido entrar ali e depois porque o outro não correspondeu minhas expectativas, eu me senti injustiçada. Mas vamos lá, vamos dizer que eu estou sentindo injustiçada, aborrecida e eu e a pessoa envolvida, estamos tentando resolver a questão. Só que toda vez que nós vamos para o diálogo, o que é que vai acontecer? Eu vou me sentindo aborrecida e eu vou me irritando, vou ficando impaciente e perco a minha capacidade de falar, de pensar com calma, com imparcialidade. Porque para resolver uma questão é preciso que eu me mantenha em equilíbrio emocional. Eu não posso me inflamar emocionalmente, eu não posso me aborrecer, me impacientar. Por quê?
Porque eu preciso olhar a parte que eu tenho de responsabilidade, as razões que realmente eu tenho e a do outro. Porque se eu jogar, se eu partir da ideia de que o outro é o responsável pelo conflito e eu estou assim, eu não fiz nada para que aquilo acontecesse, vamos dizer, eu não tenho responsabilidade. Se eu partir dessa ideia de que eu não tenho responsabilidade, gente, não vai resolver. A situação não, nenhuma, nenhum relacionamento, nem no seu trabalho, nem, olha, o que é que você tem, nenhuma doença, enquanto você achar que é vítima de Deus, que você está vivendo uma situação dolorosa, que essa doença apareceu por um castigo. Não, gente. Tudo você planta. Então, se você plantou, você precisa investigar esse plantio. Como foi? É isso que eu estou dizendo a vocês. Então, eu preciso olhar o que eu sinto naquela situação, em relação, se eu me sinto injustiçada, se eu me sinto agredida, às vezes invadida, abusada. Eu preciso olhar, reconhecer tudo isso. E às vezes isso aí não é tão fácil reconhecer sozinho. Às vezes a gente precisa realmente de uma ajuda terapêutica. Converse com amigos, amigos que sejam imparciais, equilibrados. Não amigos apaixonados, porque os amigos apaixonados vão ficar do seu lado, vão dar razão completa a você, vão tirar a razão do outro completamente, e isso não vai lhe ajudar. Para que você consiga encontrar realmente uma clareza sobre se você tem, qual a sua parte na história e como você resolver essa parte, você precisa de calma, de equilíbrio, certo? Terceiro movimento, perceber a construção racional, as justificativas que você usa, as razões que você encontrou para, vamos dizer, explicar o contexto, para explicar a sua própria ação, para explicar a ação do outro. Eu estou dizendo que você, nessa terceira dimensão, que é a dimensão mental, a dimensão onde estão os nossos pensamentos, existe uma construção lógica, gente. Por mais que você, quando está no bolo, quando você está ali no meio da tempestade, do conflito, do problema, você não consiga distinguir, separar as coisas. Existe ali uma construção racional, né, inconsciente muitas vezes, que você não dá conta de compreender. Por que você está repetindo determinados comportamentos? Por que você está interpretando a ação do outro, ou a postura do outro, o comportamento do outro de uma determinada forma, às vezes só negativa? Né? Você não percebe que existe fundamentos, existem conceitos, existem valores por trás da forma como você interpreta e você quer resolver, você propõe a solução. Então você precisa investigar que conceitos, que valores, que ideias, padrões estão aí por trás da sua postura aí na situação problema, entende? Olha, primeiro você olha o que você fez de fato, depois como você se sente, depois que razões, que conceitos estão por trás das suas, que levaram você a agir e a sentir da maneira como você está agindo e se sentindo. Porque aí, veja que são dimensões, uma cada vez mais sutil que a outra. Então, a dimensão emocional é mais sutil que a física, a dimensão mental mais sutil que a emocional, então vai precisando que você se dedique mais, você olhe com mais atenção, você permaneça mais alerta para compreender o porquê racional da sua postura e, portanto, a sua responsabilidade aí e o que você pode fazer para transformar. No quarto momento, que é uma dimensão acima da mental, está a dimensão intuitiva, que já nos relaciona com esse espaço mais espiritual, que é onde está a nossa ancestralidade, onde está o inconsciente coletivo, onde está as várias maneiras que até hoje esse determinado tipo de conflito que você está enfrentando tem sido resolvido. Então, você vai receber uma influência social, uma influência psicológica do todo coletivo, que vai influenciar uma maneira, uma orientação para você resolver, que você precisa estar acordado, se é que você quer. Se é que tem dado certo aí na sociedade, porque pode
ser uma forma ou formas que não têm funcionado. E a gente tem que precisar formas, a gente tem que inovar. Nós temos que ser inovadoras, encontrando novas maneiras de resolver os mesmos conflitos. Os conflitos que nossos ancestrais viveram e que às vezes resolveram de uma situação dolorosa, a gente hoje pode resolver de uma situação mais amorosa. Então, depois nessa quarta dimensão, você vai precisar respirar, abrigar tudo isso que você compreendeu, tudo isso que você verificou, dar um tempo para aquilo ali, né, entrar no cozimento, né? Você vai precisar de um tempo para integrar todo esse conhecimento que você teve ao olhar para o contexto, para a situação, para as suas emoções. E tem mais outra dimensão, né, que a gente vai passar para a quinta dimensão, que é a dimensão do contato com a nossa espiritualidade, né, mais próxima. Então, seus amparadores, seus mestres, seus guias, entre em contato com o divino. Essa relação, acesse a relação, fortaleça a sua relação com o divino, que está aí o tempo todo próximo para lhe ajudar, para lhe inspirar. Veja, para de verdade resolver alguma coisa na nossa vida, seja doença, seja conflito de relações, seja perdas, e seguir adiante, você vai precisar de uma metodologia. Essa metodologia pode ser aplicada, você pode estar ouvindo isso pela primeira vez, mas à medida que você aplicar isso, toda vez que se deparar com conflitos, isso vai ficando mais automático. Você não vai mais reagir aos problemas e aumentá-los. Você vai, aos poucos, agir. Porque depois de tudo isso, né, depois de feito tudo isso que eu relatei aqui, você vai ter condições de criar uma forma de resolver a questão e gerar crescimento para você e para as pessoas envolvidas. Ok, gente? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais vocês. Peço a vocês que, se vocês gostam dos meus conteúdos, que vocês possam partilhá-los nas redes sociais, com os amigos. Que, se não se inscreveram, se inscreva no canal, dê um like, faça um comentário, que é muito bem-vindo. E acione o sininho aí para receber as notificações do nosso canal, que está aqui todo dia trazendo reflexões, maneiras, olhares novos sobre o bom viver. Beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.